Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live a respeito de um tema que está me incomodando muito. Antes de chegar nos espectadores, eu vou cantar um pouco. Ai, nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Bom, chegaram, vamos lá. Houve um atentado na Somália. Nesse atentado morreram mais de 500 pessoas, segundo a imprensa. Esse atentado, muito provavelmente, né, caminhões-bomba, foram feitos por um grupo muçulmano chamado Al-Shabaab. Foi o Al-Shabaab que fez isso. É uma tragédia. 500 vidas perdidas, muito do que se lamentar. Agora, sempre tem oportunista para aproveitar isso, né? E esses oportunistas são hipócritas, se fingem de bonzinhos. Estava eu lá, vendo como é que eu podia melhorar o meu Twitter. Eu tenho um Twitter, pra quem não sabe, Pcogos. E aí eu fui ver, bom, vamos ver quantos seguidores tem o tal do Felipe Neto no Twitter dele. Pra que eu fui fazer isso? Eu entrei lá, vi um negócio que quase que me estraga o dia. Ele vem lá e... por que o pessoal não fica chocado com a África? Só fica chocado quando o atentado é em Paris. O garoto espertinho, né? Como diz o Nando Moura. Bom, em primeiro lugar, quem falou que nós não ficamos chocados com o atentado na Somália? Agora eu não vou ser hipócrita. É claro que um atentado em Paris choca muito mais e é pra chocar muito mais. Eu vou explicar por quê. A vida de um somaliano não vale nem mais e nem menos do que a vida de um francês. Mas um atentado em Paris choca e deve chocar muito mais pelo seguinte: são duas coisas diferentes. Um atentado na Somália mostra o que acontece quando nós não temos valores civilizacionais, quando os pilares da civilização não estão presentes. Agora, um atentado em Paris mostra que os pilares da civilização estão sendo atacados. É bem diferente. A França passou por séculos de processo civilizador através da Igreja Católica, através de um relativo livre mercado por muitos anos, através de artes, de cultura, de cientistas. Ali formou-se uma civilização sólida, expoente da civilidade ocidental cristã. Ver Paris ruir hoje, por causa da migração em massa, dos open borders, dos muçulmanos, é muito triste e muito chocante. Paris é uma cidade consolidada. E as cidades são justamente feitas para as pessoas buscarem uma sinergia, uma cooperação e aumentarem a sua segurança. A cidade é para ser um arranjo natural de pessoas que decidem se tolerar para aumentar os seus ganhos de escala. Essa é a definição de cidade. Ver um atentado em Paris é extremamente chocante. Já a Somália, e o que eu vou falar é muito triste, a Somália é tomada por guerras civis. A Somália não tem uma civilização cristã. Ali não se formaram conceitos culturais arraigados, lastreados na ética judaico-cristã, nem na filosofia greco-romana. Isso está em Paris. Paris está literalmente em cima de ruínas de igrejas românicas e de mosteiros medievais. Ver aquilo ruir é muito triste. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você é um comandante militar, você é um general. Aí, qual notícia você acha pior de receber? Primeira notícia: jogaram uma bomba numa das suas trincheiras lá na linha de contato, lá na linha de frente, morreram 200 soldados de infantaria. Você vai ficar triste, imagina. Segunda notícia: comandos inimigos infiltrados destruíram todo o seu depósito de suprimento com uma bomba e mataram 50 soldados de intendência. Qual você vai ficar mais triste? Eu ficaria muito mais triste com a explosão do depósito de suprimento e a morte dos 50 soldados de intendência do que com a morte de 200 soldados de infantaria numa trincheira na linha de frente. Por quê? Porque agora eu vou ficar sem suprimentos, os meus soldados de infantaria vão ficar sem munição e sem comida e sem água e sem fardamento. E o pior, a minha segurança falhou tanto que existem comandos infiltrados no meu posto de comando recuado da brigada. Eu vou ficar muito chateado com isso. Na guerra da civilização contra a barbárie, Paris é o depósito de suprimentos. Paris é o repositório civilizacional da humanidade. Dali afloram artes, filosofia, ciência. É muito triste que aquilo esteja sendo destruído. Já a Somália está na linha de frente. É muito triste que as vidas sejam perdidas, mas não é tão chocante. Ora, eu ficaria muito chocado de saber que morreu uma criancinha dentro da escola, dentro de casa, dentro da igreja. Muito mais chocado do que se morresse um bombeiro em pleno trabalho ali tentando evacuar um prédio em chamas, ou se morresse um velhinho no hospital.
Eu fiquei extremamente triste quando morreu meu avô, em 2014. Mas ele vinha definhando há anos. Eu fiquei muito triste porque eu era muito ligado a ele, eu amava o meu avô, mas é o ciclo da vida, né? Agora, quando morreu meu amigo de 18 anos, que não tinha uma ligação sentimental tão grande quanto eu tinha com meu avô, mas ele morreu aos 18 anos num acidente. Eu fiquei muito mais chocado. É natural. Então é claro que um atentado na Somália choca menos do que um atentado em Paris, porque é natural imaginar que uma zona de guerra como a Somália vai estar mais propensa a isso. Mesmo porque o grande ponto aqui é preservar Paris para poder levar a civilização ocidental até a Somália, até Mogadishu, e impedir que essas coisas ocorram. Então o grande ponto aqui é que nós estamos levando a Somália até Paris, quando nós deveríamos levar a Paris até a Somália. É por isso que eu me choco mais com o atentado em Paris do que com a Somália. Por que a Somália passa por tudo isso? Bom, primeiro que, como eu já disse, a religião majoritária ali não é o cristianismo, não é a ética judaico-cristã, é o Islã. Só tragédia. Depois, guerras. Os clãs de senhores da guerra se matando. Você acha que essa guerra é porque a Somália é anarcocapitalista? Esse é um dos maiores mitos. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Somália não é anarcocapitalista. A Somália tem uma cultura jurídica descentralizada que vinha lá dos animistas, que não tem nada a ver com o Islã hoje, mas que foi dissipada pelo positivismo islâmico. O que sobrou dessa cultura jurídica descentralizada foi o que segurou a Somália durante esse tempo. Tanto é que quando o governo caiu, eles ficaram sem governo central por 25 anos e acabaram desenvolvendo as melhores telecomunicações da África, por exemplo. Mas não adianta. Enquanto não tiver moralidade judaico-cristã, você não vai ter a base moral para o mercado se perpetuar. Está na mão dos senhores da guerra. E esses senhores da guerra lutam por quê? Ah, porque não tem um Estado para botar ordem no galinheiro, anarcocapitalismo refutado. Não, animal. É porque eles são subsidiados pela ONU, e a ONU vive do dinheiro dos impostos do mundo inteiro, aí, dos americanos. É a ONU, é os burocratas ocidentais que financiam um canalha como Mohammed Adidi, um dos senhores da guerra mais sanguinolentos da Somália, que recebe dinheiro direto do Ocidente. Vocês nunca viram o filme Senhor das Armas, não? Com Nicolas Cage? Vem falar que a Somália é narcocapitalista? Arrego. Agora, como disse o Stephen Molyneux, a Europa chegou perto da utopia. A Europa era uma maravilha. Aquela cidadezinha, cada calçada europeia você respirava a essência da civilização humana. Ver aquilo ser destruído é muito mais chocante. Não tenho medo de falar, não. Eu fico muito mais chocado com o atentado em Paris do que na Somália, sim. Embora eu me penalize por cada vida humana, porque o somaliano é tão irmão meu em Cristo quanto um francês. Não é esse o ponto, cacete. O ponto é essa hipocrisia vinda de um cara como Felipe Neto. Um cara que zombou, fez escárnio de péssimo gosto da morte do pai do Nando Moura. Quer dizer, esse mesmo cara vem falar, por que nós nos solidarizamos mais com Paris do que com a Somália? Esse mesmo cara que escarneceu a morte de um colega youtuber nosso. Sim, nós youtubers, por mais que nós nos odiemos entre si, nós somos colegas, querendo ou não. Eu sou um colega do Nando Moura. Infelizmente até do Felipe Neto, né? E o Nando Moura, cara, o Nando Moura é um cara que tem solução. Ele é um ignorante, ele não sabe pinico de economia, ele não sabe pinico de ciência política, mas ele é um cara que tem solução. Sabe por quê? Porque ele tem caráter, coisa que o Felipe Neto não tem. Recomendo até essa banda aqui, ó. Tava ouvindo aqui, Carapuça. É uma banda de rock que eles têm a participação do Nando Moura também, né? Mas é isso, o cara faz escárnio da morte dos outros e nem fala um negócio desse. É um típico filhote de Rousseau. Quem era Rousseau? Um cara que ama a humanidade e odeia o seu vizinho, odeia o seu próximo. Karl Marx. Vamos salvar o proletário, deixa os filhos morrer. Então é isso que eu tinha pra falar. Ô, sai da... Pô, anda! Ô, sai da rua! Bom, é isso. Vou ver se tem alguma... Vou aproveitar o semáforo aqui pra ver se tem alguma pergunta relevante. Olha os gambé aí. Deixa eu ver. Eu não tô idolatrando a Europa. Isso aqui é um ponto, ó. Walter Cavalcante me acusou de idolatrar a Europa. Eu não sou um eurocêntrico, eu sou um cristianocêntrico. Porque a Europa era um antro de bárbaros, pagãos, que faziam sacrifícios, que estupravam mulheres, que invadiram no começo da cristandade ali,
século VII, século VIII, invadiam mosteiros, matavam os padres. A Europa era uma porcaria. E o norte da África era bom. Foi lá que veio Santo Agostinho. Ali havia o começo da cristandade, a patrística, os pais da igreja vieram da África. Eu não sou idólatra da Europa, mas a Europa soube ser cristianizada. Por isso que eles são bons. Eles não são bons porque são europeus, eles são bons porque são cristãos. Não precisa nem seguir o cristianismo, mas um ateu europeu, ele está imbuído da ética judaico-cristã por causa do lugar onde ele nasceu. Agora é preciso levar isso para os outros povos. Se vocês querem fazer algum bem para a Somália, preservem a civilização europeia. Esse legado da cristandade europeia foi o que funcionou, foi a única coisa que funcionou até hoje. Isso tem que ser levado para o resto. Beijo para Camila Couto. Eu odeio quando é homem que pede beijo, né? Só para deixar claro aqui. Tá, última pergunta aqui, vai abrir o semáforo. E eu fiz uma promessa para Santa Terezinha do Menino Jesus que eu não ia ficar segurando o telefone enquanto eu dirijo. Já quase causei um acidente com isso, tá louco. Seria o Brasil o último reduto de catolicismo? Eu diria que não. Eu diria que o Brasil realmente é um país muito católico, embora nós tenhamos erros estruturais e culturais muito graves. O catolicismo é um dos dois pilares que segura o Brasil. O outro é o jeitinho brasileiro. Porque se não fosse o jeitinho brasileiro e nós obedecêssemos toda a regulação, imposto, nós já teríamos falido, já teríamos virado Serra-Leoa há muito tempo. Então isso segura. Eu diria que a brasilidade é muito importante. Não o Brasil político, mas a brasilidade cultural. Ou seja, vamos trocar a Brasília por Aparecida. Eu sempre falo isso. Mas o Brasil não é o único, não. O México segura bem também. E eu diria que essa é a esperança do mundo. O grande erro da Europa começou na Reforma Protestante, passou pelo laicismo iluminista e termina nesse relativismo welcome refugee. Que welcome refugee, rapaz? Leva a civilização pros caras, não vai trazer a barbárie pra lá. Agora, vocês querem ajudar os refugiados? Defendam o separatismo. O que é o separatismo? É o refugiado poder se refugiar sem sair do lugar e sem invadir outras localidades. Esse é o grande ponto. Abraço, beijo pras meninas.